por favor, ouça esse vídeo ou esse áudio até o final. Amém? Ouça até o final. Irmãos, qual era a profissão de Pedro, de João, de Tiago e de André? Pescadores de peixes. Pescadores de peixe. A prova disso é que quando eles trabalharam aquela madrugada inteira, que não receberam o fruto das suas noites trabalhadas. Eu digo as suas noites porque foram vários pescadores, eles ficaram decepcionados. E a palavra do Senhor diz que esses homens eram pescadores. Eles eram pescadores. E aqui, irmãos, não somente eles, mas acredito que os profetas no Velho Testamento, nem todos tinham diplomas. A Bíblia não menciona. Mas eram homens humildes, iletrados, ou seja, que não tinham letras, ou seja, não tinham faculdades, não tinham formação na sociedade. Irmão, infelizmente, eu quero falar a respeito do que eu escutei esses dias nas redes sociais. Um bendito pastor, que eu não tenho nada contra ele, de forma nenhuma, mas eu tenho contra essa colocação que ele fez. Ele dizendo em um dos seus cultos, que na opinião dele, para ser pastor tinha que ter diploma, ou seja, por que diploma? Tinha que ter pelo menos 3 formações, ou 3 cargos, um de psicólogo, outro de teólogo, e devia também ser levita. Ou seja, psicólogo tem que ter uma faculdade. Teólogo tem que ter uma faculdade. E levita não precisa ter uma faculdade se não quiser se formar na música. O que vem na minha mente? O que esse pastor disse, vem na minha mente o quê? Ai de Pedro, ai de André, de João e de Tiago, se estivesse nos dias de hoje e fosse visto pregando por esse pastor. Até porque, irmão, nem todo mundo pode pagar uma faculdade nos dias de hoje. Ainda mais para ser pastor. Jesus, a Bíblia diz que Jesus não foi no colégio. Jesus não estudou. O que ele sabia era dado lá do alto. Era lá do céu. Era lá do trono de Deus que foi enviado a inteligência para Jesus. Também para os apóstolos, que eram pescadores. Irmãos, nos dias de hoje já está difícil você trabalhar para ter uma faculdade, para pagar qualquer estudo. Imagina um pescador. Então, na opinião desse pastor, que eu ainda vou falar o nome dele, esses apóstolos, se tivessem nos dias de hoje, tão usados por Deus, mesmo assim não podia ser um pastor. Agora, irmão, me fale uma coisa. Aonde está na Bíblia que para mim ser um pastor eu tenho que ser um teólogo? Eu tenho que ser um psicólogo? Eu tenho que ser um cantor? Os apóstolos não eram cantor. Os profetas não eram cantor, nem era teólogo, nem era psicóloga. Eu estou falando de um pastor que eu respeito muito, admiro suas canções.
Não tenho nada a falar pessoalmente. Mas essa colocação dele foi errada. Estou falando do pastor Samuel Mariano. Agora, imagina o tempo que está hoje, as igrejas perdidas. Eu tenho que me formar para me pregar o evangelho. Eu tenho que ter pelo menos 2 faculdades, né? Teologia e psicologia. Aonde vai parar o evangelho, irmão? Agora, qual era a opinião dele? Para o povo não ser enganado, para poder manejar bem a palavra que estava pregando, para poder manejar a palavra bem manejada, tem que ter a teologia, tem que ter a psicologia. Mas eu quero dizer para esse pastor que a colocação dele foi tão errada, que é exatamente a maioria dos pastores que são teólogos, que são psicólogos, que confundem a mente do povo, porque tira a sabedoria dele e coloca do diploma que aprendeu. Até porque a igreja que tem mais teólogo e psicólogo é a Assembleia de Deus. E é exatamente a igreja que mais causa dúvida no povo. Com falação de língua, com reteté, pula-pula, com cair com o poder de Deus, com revelações antibíblicas. São exatamente os pastores teólogos que têm essa visão. A prova disso, cadê Camboriú? Cadê os gideões lá de Camboriú? Os homens eram teólogos. A maioria era teólogo. Cadê eles? A maioria era teólogo. Psicólogo, eu não sei. A maioria era levita. O senhor mesmo, pastor Samuel Mariano, canta. Pastor Marco Feliciano canta. Entre outros. Então, irmão, não é a teologia, não é a psicologia, não é ser um levita que vai confundir a mente do povo. Que vai confundir a mente das pessoas são ensinamentos antibíblicos. A Bíblia não fala que eu tenho que cair com o poder de Deus, a Bíblia não fala que eu tenho que falar em língua todos os cultos, até porque o povo vai para a igreja para ouvir a palavra. Se eu falo em língua o tempo todo, não vão entender o que eu estou falando. A Bíblia não me ensina que os apóstolos eram levitas, eram homens de Deus, irmão. Escute. Então, eu não preciso de ter uma teologia, uma psicologia, ser um levita, para me levar uma pregação iluminada para as pessoas. Repito, até porque, pastor, é exatamente os pastores formados na teologia dos homens que confundem a mente das pessoas. Se eu não me engano, se não me foge a memória, Camboriú acabou, né? Os Gideões acabou. Se não acabou, mas está prestes a acabar. E ali só prega teólogo. Ali só prega teólogo. Ali só prega quem tem, entre aspas, teologia. Agora imagina, se Pedro estivesse aqui nos dias de hoje, Pedro, João, Tiago, André, não ia ter oportunidade de pregar em Camboriú, nos Gideões, porque não tinha diploma, não tinha diploma de faculdade de psicólogo e de teólogo, e muito menos de levita, de cantor. Agora imagina, irmão, quer dizer que para mim pregar o evangelho hoje, eu tenho que ser estudado. Isso não tem princípios bíblicos. E para finalizar, as pregações que as pessoas mais entendem na palavra é exatamente daqueles que não têm diploma. Isso eu falo, afirmo e confirmo. Porque aonde tem muita gritaria, a gente não entende o que está sendo falado. Aonde tem muito embaraço de palavras, não tem como a gente entender o que estamos ouvindo. Aonde tem muito cair com o poder de Deus, ou seja, cair com o poder de alguém, não tem como a gente se concentrar. Aqui fica a minha mensagem.
que para me pregar o evangelho, na opinião do pastor Samuel Mariano, eu tenho que ter pelo menos 2 diplomas para mim me tornar um pastor. Isto não está no dicionário de Jesus e nem dos apóstolos, e nem do próprio Deus no Velho Testamento. Que Deus abençoe.